Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti, estamos aqui em mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do escritório Brasil Salomão. No episódio de hoje trataremos de inteligência artificial, a influência do digital no mundo jurídico, no mundo em geral, né? Não só no aspecto jurídico que envolve a nossa sociedade. Estamos recebendo aqui na bancada um grande amigo, professor Gustavo D'Andrea, mas antes de lhe passar a palavra para ele contar um pouquinho da história dele, também presente aqui sempre na nossa bancada, Dr. Evandro Grillo, né? Obrigado. Meu fiel escudeiro, companheiro de longa jornada, e o Fred, né? O Fred, que é o nosso gerente de TI, está à frente aí do escritório na condução dos mais diversos assuntos e buscando a estrutura necessária que a nossa operação merece e carece. Porque sem tecnologia hoje, né, Fred? Posso te dizer que é inviável a operação jurídica. Participava, inclusive, recentemente de um simpósio em direito tributário. A reforma tributária, ela pode ser denominada ou resumida como a reforma da tecnologia. Porque sem as operações tecnológicas, e aí, no sentido lato da expressão mesmo, ela certamente não sairá do papel. Mas sem mais delongas, passo a palavra para o doutor Evandro. Vamos lá. Gustavo, Fred, obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Eu vou começar com o Gustavo aqui, né? Inteligência artificial, algo que já está aí há algum tempo, que se popularizou agora, né? Fred e eu temos, né, avançado bastante nisso, Rodrigo também, e a gente já encontra empresas e fornecedores de tecnologia desse tipo de ferramenta que estão há mais de 10 anos no mercado, né? Ontem mesmo, o Fred esteve visitando um possível parceiro que vem para a nossa operação aqui do escritório, que já está há mais de uma década fazendo isso, né? E ajudando grandes empresas a organizar melhor suas operações. A gente tem no centro disso tudo o ser humano, né? Que está em constante aprendizado. E uma preocupação grande é com quem está aprendendo nesse momento, né? De que forma que você vê que essa ferramenta de inteligência artificial pode ser usada como um instrumento de amplificar o aprendizado das pessoas que estão em fase escolar, e na universidade, na academia? E o quanto isso mais atrapalha que ajuda, ou não existe isso? Maravilha, questões fundamentais, mas primeiramente cumprimentar aqui Evandro, Rodrigo e Fred. É sempre um prazer enorme estar por aqui. Sempre que eu venho aqui no escritório, sempre que eu visito, é uma satisfação maravilhosa. E fiquei muito honrado com o convite aí do Rodrigo e do Evandro para fazer parte aí dessa edição. É um podcast que eu acompanho já há bastante tempo e que está fazendo cada vez mais sucesso aí no YouTube e em outras plataformas também. Sim. Evandro, você tocou num assunto fundamental que é aprendizado, né? Eu trabalho com educação há muito tempo, desde pelo menos aí quando comecei a faculdade em 2000 e depois fui fazer mestrado, doutorado, especialização. Entrei para ser professor universitário em 2016, né? Tanto na USP como professor contratado lá por um ano, mas principalmente de uma maneira mais estável ali na Unip, né? Desde 2016, inclusive, onde eu estou hoje como um professor aí na Faculdade de Direito, né? E aí a gente tem o contato com os estudantes, né? A gente vai acompanhando ano a ano a evolução da forma de aprender. E hoje, olhando os alunos ali na sala de aula, é impressionante. Praticamente nenhum aluno sem um tablet, nenhum aluno sem um notebook, e você vai passando, você passa um trabalho em grupo, vai acompanhando a forma como eles estão pensando, essa geração nova aí, 17, 18 anos, entrando na faculdade agora, ingressantes, eles já estão trabalhando, a gente poderia até falar nativamente com inteligência artificial. Então, eles já trabalham com isso naturalmente, já nasceram com isso existindo, né? Uma tecnologia bem avançada, e essa acessibilidade muito fácil da inteligência artificial, como a gente conhece hoje, que é a IA generativa, que processa a linguagem natural, você conversa com ela, ela te responde,
Então, isso já está incorporado no processo de aprendizagem natural aí dos jovens, né? E aí você fala do seguinte, pontos positivos e pontos negativos. Nós temos um ponto negativo sempre falado como uma certa ameaça, talvez, aos postos de trabalho, né? Será que a inteligência artificial poderia substituir postos de trabalho? E hoje já é correto dizer que sim, os postos de trabalho, se eles forem antigos, forem obsoletos, não tiver uma forma de pensar nova para resolver problemas de uma nova forma, sim, a inteligência artificial substitui, né? Então tem muitas coisas, por exemplo, que um advogado faz, que hoje uma inteligência artificial faz muito bem. E aí, como é que você supera isso? Através de uma forma nova de pensar, uma outra mentalidade. Aí a gente vai para o campo das habilidades humanas, a gente pode até desenvolver um pouquinho disso. Então tem pontos negativos sim, mas se você souber usar a inteligência artificial ao seu favor, com o seu desenvolvimento enquanto ser humano, aí sim você consegue superar essa, entre aspas, ameaça, que na verdade não é, né? E nessa tua experiência como, desculpa, Rodrigo, nessa tua experiência como professor, como é que você vê o saldo dessa geração que já está aí ancorada na inteligência artificial e tudo certo, não tem nenhum questionamento em relação a isso, mas me preocupa um pouco, né? Você ter um conhecimento muito disponível e não saber verificar se aquele conhecimento que está sendo passado para você ali está baseado em fundamentos adequados. Então, assim, um profissional com experiência, se ele não tiver cuidado, às vezes ele derrapa numa informação que vem meio torta, né? A inteligência artificial alucina ali no processo de entrega dela. Me preocupa o aluno, que de repente pode pular uma etapa de ler um livro doutrinário, que é aquele processo antigo que a nossa geração passou por ele, né? E talvez suprima isso. Você tem visto impactos negativos disso, ou a gente pode ficar tranquilo? Porque do lado de cá da advocacia, tem sido cada vez mais difícil selecionar bons profissionais para começar a trabalhar, especialmente aqueles que estão no começo da carreira. Isso é natural, porque ninguém saiu da faculdade sabendo nada, você vai aprender ao longo do caminho. Mas a sensação que a gente tem aqui do lado de cá do balcão é que no passado a gente tinha mais disponibilidade de gente mais preparada. E isso está mais difícil hoje. Como é que você vê isso como professor universitário? Eu vou somar até a pergunta do Evandro e dizer qual é a responsabilidade das universidades nesse quesito, né? O quão elas estão preparadas para auxiliar nesse ponto, porque, de fato, há uma dificuldade. Isso não é só na área jurídica, você conversa em todos os mais diversos segmentos, tanto que eu ouço, né, nos clientes em que eu atuo, que muitas vezes eles preferem buscar a contratação de quem passou por um curso técnico do que uma graduação e uma pós-graduação. E, obviamente, eu não estou falando aqui do mundo jurídico, muito embora já tenhamos um curso técnico voltado para a área jurídica, né, que é do assessor jurídico, já tem alguns técnicos, a pessoa não vai poder advogar, vai poder fazer nada, mas ela vem já, posso dizer assim, direcionada para a operação jurídica. Então, eu queria emendar essa questão do Evandro para esse papel do ensino das universidades, aproveitando a sua experiência. Esse tema, ele tem um nome, inovação na educação. E também o design de educação, né? Então são duas questões que trazem perguntas que ajudam a resolver o problema. Então, se antes a gente fazia uma faculdade para ter um diploma e adquirir uma profissão, e ainda existe esse conceito regulamentar no MEC, né, de que as graduações elas são generalistas e elas têm aí um caráter de empregabilidade, né? Então, quando eles vão analisar um curso, se ele vai ganhar uma nota 5, ou se ele vai ser autorizado, credenciado, os avaliadores do MEC, eles vão analisar isso. São cursos generalistas, te dá uma visão científica,
te dá uma profissão e uma empregabilidade? Legal. Eu entrei na faculdade para me formar em Direito e escolhi uma das carreiras, né? Então, várias coisas aconteceram que eu acabei escolhendo, ou a advocacia me escolheu, né? Então, me tornei advogado. Hoje a coisa é diferente. Você se forma não numa graduação. Você tem uma graduação para você poder trabalhar, isso é regulamentar, né? Para você ser um advogado, claro, você gradua, vira bacharel, passa na OAB, é habilitado para isso, é para ser advogado. Mas você precisa se formar continuamente para resolver problema. Então, o que vocês falaram a respeito de quem está chegando é difícil de contratar, é por quê? Porque está difícil de encontrar quem saiba resolver problema. E aí, qual é o papel da educação nesse sentido? A pista, acho que uma das melhores aí, é um estudo que foi feito por um laboratório educacional lá do MIT, chama JWEL, o laboratório. Eles fizeram pesquisa com empresário, pesquisador, os formuladores de políticas públicas e vários outros tipos de profissionais, e eles então listaram 24 habilidades humanas, as chamadas soft, né? Mas já se fala habilidades humanas ou duráveis, para sobreviver às ameaças da tecnologia e às demandas do trabalho do futuro. São 24 habilidades. E aí eles dividiram essas habilidades em 4 áreas, que é pensar, né? Então tem várias habilidades de pensamento, inclusive o pensamento crítico, para escapar dos vieses que a inteligência artificial, às vezes a mídia, uma fake news talvez nos traz. Então pensamento crítico é uma dessas habilidades. Interação, saber entender o problema do outro, saber negociar, saber conversar e chegar numa solução que não é aquilo que você vai impor a alguém. E aí tem 2 outras áreas, que são a área de liderança, então são os encaminhamentos de grupo, de pessoas individualmente e de grupos, e a questão do autogerenciamento. E aí, uma das questões que eu estava conversando com o Rodrigo outro dia, era sobre essa coisa de tornar-se o próprio guru, né? Como é que você torna-se o próprio guru? O que significa isso? Desenvolver habilidades de autogerenciamento. E para você desenvolver habilidades de autogerenciamento, você precisa fazer aquilo que antigamente se falava, né? Aprender a aprender e escapar dos vieses. Papel educacional disso, treinar para as habilidades duráveis. Então, não faz mais sentido. Claro que é necessário, né, aquela carga de conhecimento técnico, claro. Precisa disso, e isso não é de uma hora para outra que você adquire, então as faculdades elas têm um tempo para isso, para você estudar as matérias, compor aquilo na sua mente, se tornar aquilo que você está se formando, mas eu acho que ainda está deixando a desejar a educação como um todo, principalmente a educação superior, né, nível superior, graduação, trazer o treino em habilidades duráveis. E aí não é questão de instituição, tá? É de treinamento de docentes. Aí vai para outro campo também. Exatamente. O que a gente percebe, assim, antigamente, vamos lá, você buscava uma universidade, eu costumo sempre dizer isso, para buscar informação e conhecimento. Sim. Porque o professor, ele era a fonte primária de informação. Principalmente no mundo jurídico, os livros eram caríssimos, né? As decisões, principalmente dos tribunais superiores, não tinham uma divulgação nesses quadros, tal como nós vemos hoje. Então, a primeira coisa, a gente buscava informação, né? E o conhecimento, óbvio, decorrente, a partir da informação, o que fazer com a informação. Eu acho que essa é a adaptação. Então, o professor precisa entender hoje, eu tenho me cobrado muito, né, nas minhas exposições, em não levar apenas a informação. Porque a informação, muitas vezes, você vai dar uma aula sobre o princípio da legalidade. Esse princípio, acho que até leigo, quem não atua no mundo jurídico conhece, né, o princípio da legalidade. Se você jogar lá no YouTube, no Google, vão aparecer umas 400 aulas por baixo, dos mais renomados professores sobre conceitos de legalidade, o que é o princípio, o âmbito de extensão. A questão é o que fazer e como aplicar. Sim. Então, aí eu acho, e eu já participo ainda de alguns cursos
de pós-graduação tem trabalhado com o método de casos, né, que é um sistema dito andragógico de estudos, onde você, a partir da resolução de um caso, você busca as premissas básicas. Agora, e por que eu estou fazendo toda essa premissa, né? Estou trazendo todos esses pontos. Numa universidade, onde você encontra na sala de aula 70, 80 alunos, como que você consegue operacionalizar esse método? Uma outra questão, né? E aí, de novo, nós não estamos selando a universidade A, B ou C. Sim. Estamos generalizando mesmo, porque a programação ela parte, inclusive, do MEC. Né? Você tem os eixos, você só escolhe o eixo, mas a programação ela está ali. Então, além do professor, que eu acho que isso ele precisa entender e se ambientar, eu acho que tem esse outro papel. Nós mudamos um pouco a sistemática e é necessário essa adaptação. Trazendo o Fred aqui para o bate-papo, né, Fred? Você, Fred, como o Rodrigo já te apresentou, nosso gestor aqui, o nosso gerente de TI do escritório. E é bom até a gente aproveitar esse momento para dizer para quem está saindo da faculdade que o escritório não para de pé se não tiver os mais diversos vértices de gestão na frente. Financeiro, pessoas, marketing, tecnologia, né? Como é que você tem visto, nós estamos falando obviamente de educação não é tanto a tua área, né? Mas você como profissional da área de tecnologia, como é que você tem visto esse momento da inteligência artificial? Como uma oportunidade ou como um perigo? Qual que é a sua visão sobre esse tema? E se quiser falar de educação também, fica à vontade, porque aqui a mesa é livre. Bom, e eu vou emendar também a pergunta do Evandro, que você também comente um pouco da evolução das ferramentas que já estão no mercado há aí um tempo, que eu acho que isso é bacana também. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite novamente, né? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer e com o nosso. Gustavo, meu amigo de longuíssima data. Então, não podemos falar quanto tempo, que é muito Ele não tempo. quis contar a história dele. Não revela a por idade isso. não, hein? Então, Quase não dá para ver a idade de vocês, né? quase não. quase não. Bom, pessoal, não tem como não falar de educação, né? Depois do que o Gustavo acabou de comentar aqui. É impressionante como a gente fala das antigas soft skills, né? E agora com uma nova roupagem, o quanto elas são importantes. Isso tem, de fato, tudo a ver com que a inteligência artificial e as tecnologias que têm aumentado, muito baseado em inteligência artificial também, precisam que o profissional tenha. Né? As soft skills, ou seja, saber como operar, saber como perguntar, no caso de uma inteligência artificial, você tem que saber fazer a pergunta certa. Senão a resposta ela não vai vir com aquilo que você pretendia no início. Né? E é muito interessante ouvir como que o ensino tem pensado isso, porque de fato é fundamental que o soft skill seja trabalhado, seja desde lá do ensino fundamental e chegando na universidade, a pessoa conseguir desenvolver algumas habilidades e não só aquele conhecimento técnico que está ali naquele programa, né? Eu me fez lembrar muito de um grande professor que eu tive na minha graduação lá atrás, e que às vezes ele era questionado porque ele não seguia exatamente o conteúdo que o pessoal esperava que tivesse. E a gente costumava dizer na época, sem muito nome, que falava, não, ele não está dando aula desse conteúdo, ele está ensinando também, mas ele está dando aula de vida. Ouve o que ele está falando, que você vai, com certeza, dar um salto muito maior profissionalmente. Eu me espelhei nesse professor durante a minha carreira toda, praticamente. Em diversos momentos eu revisitava e me fez lembrar muito ele, porque hoje a gente tem nome para isso, né? E ele vai mudando, mas o que ele ensinava ali? Soft skills. Né? Ele estava ensinando a gente a pensar, a questionar, a como se portar em determinadas situações. O mundo da tecnologia, Evandro, ele está evoluindo muito e muito rápido mesmo. Né? Literalmente a cada dia, a cada hora, a gente tem soluções novas. As tecnologias elas estão se combinando e se complementando. E isso tem sido muito rico, né, quando a gente olha na tecnologia. Mas é interessante a gente entender que enquanto a gente está falando de tecnologia, e sim, de fato, algumas profissões,
elas vão ser fortemente impactadas, né, com a evolução da inteligência artificial. E aí, as perguntas que eu acho que tem que ser pensadas, né, por quem está ali na graduação, quem está vindo agora, é como fazer o melhor uso, entender como essas ferramentas funcionam e podem, de fato, entregar aquele resultado que você espera. Só que para você saber qual resultado você espera, você tem que ter o conhecimento da causa. Senão, você não consegue chegar naquele ponto. As tecnologias em si, como elas têm se complementado agora, o desafio do ponto de vista tecnológico, e é o que eu tenho visto todo dia, ele não está mais atrelado somente ao ponto de vista de tecnologia. Sim, você escolhe as ferramentas, você tem a sua caixa de ferramentas, você vai escolher, eu vou usar essa e essa. Mas a grande pergunta é, como que você vai usar? Como você vai combinar essas ferramentas? Que papel ela tem no seu procedimento para chegar no seu objetivo? Aonde que ela entra? O que você espera que ela faça? Né? Ela não é o fim. E eu acho que esse é o grande tema que desde o ano passado, né, com essa explosão de falar sobre inteligência artificial, muito se esperava que fosse o fim. E ela, por si só, não é o fim. Ela faz parte do meio do caminho, né, para os profissionais. Seja para o profissional de tecnologia, que também está sendo impactado, que ele pode usar uma IA para criar um código, para programar, código, literalmente. Né? Seja para um advogado, para uma análise, e aí pensando muito na parte consultiva também, que eu acho que vai ser, de fato, a que vai ser mais impactada diretamente, que, como a gente mencionava mais cedo, assim, achar que me dê um parecer jurídico. Até aquilo que eu falei sobre a busca do professor e da universidade antigamente, que é a informação. Então, muitos clientes nos faziam perguntas, como proceder nessa situação? Se a pergunta for muito básica, não precisa nem da gente. Exato. Exatamente. E aí entra o diferencial, tem que ser o quê? Olha, a legislação fala isso, mas aí a minha experiência mostra que existem outros caminhos, enfim. Essa, a palavra experiência, ela é fundamental. O fator humano, a experiência somada, que não é só lógica, né? A experiência somada com o conhecimento, a relação, né? Principalmente, a gente falando aqui da área, basicamente, de humanas, né? De relações, ela é fundamental para você chegar no final. Ela não é só a parte técnica. A parte técnica, você tem uma ferramenta que vai te trazer muito mais rápido e você conseguindo manusear. Legal. Mas e aí? O que você faz com aquilo tudo? Agora, né? Como que você vai fazer entrega? Como que você vai defender uma tese? Como que você vai apresentar para o seu cliente um parecer? Eu só vou fazer uma correção não, um esclarecimento, né? Porque até nas nossas conversas aqui, todo mês está chegando gente nova aqui no escritório, e cada vez a idade é menor, e eu odeio algumas expressões como no meu tempo, na minha época, porque eu acho que você quebra a comunicação. Sim. Então não tem tempo melhor. Então quando eu usei a expressão experiência, eu não estou me referindo à idade. Não. Muito embora, né? Geralmente, se a pessoa está há 20 anos no mercado, pode ser que ela tenha passado por determinadas situações. Né? Então, ao me referir à experiência, significa, já avaliei casos como aquele. Exato. Nós temos aqui, muitas vezes, advogados de 20 anos de carreira que não passaram por determinadas situações que um profissional de 1 ano de carreira já experimentou no seu dia a dia, dentro dos cases que lhes foram oferecidos para a resolução. Então, a experiência nesse sentido, né? Buscar a metodologia para a resolução do problema. E eu diria mais, até a experiência atrelada também a soft skills. Exato. Né? Que são as habilidades não exatas que a gente fala o quão importante é. Eu fiquei muito feliz de ouvir aqui, porque eu não convivo no meio acadêmico, né? E ver que essa preocupação já está vindo, porque de fato é aí que vai o profissional do amanhã. Eu não vou nem falar do futuro, literalmente do amanhã. É esse profissional que sabe combinar as soft skills para conseguir fazer o melhor uso daqueles dados que estão sendo entregues de forma tão mais rápida, tão mais dinâmica, e também com as soft skills ter o traquejo que a experiência traz, né? A experiência vem daí. A nossa atividade aqui
da área jurídica, né, Gustavo? Você também é advogado. O Fred é um pouco mais feliz, porque ele é da área de tecnologia, né? Advogado Feliz, não sei não, né? de uma certa maneira, e aí é óbvio que há exceções, mas o direito é um lugar muito cheio de formalidades, cheio de, né? Eu brinco que se eu fosse cartunista e alguém me pedisse para fazer uma charge do direito apostando corrida com a tecnologia, o direito estaria numa carroça e a tecnologia num foguete, né? A tartaruga e o coelho. É a tartaruga e o coelho. Outro dia teve aquele problema daquela lei Carolina Dickmann, né, que, né, fizeram porque violaram o conteúdo dela. Na lei que saiu recentemente, tem lá termos como cibernético, computadorizado, não existe nem isso, um negócio que, né, fugiu, até a nomenclatura mudou. Né? Essa estrutura do direito, assim, você percebe na geração que está hoje na faculdade, que a gente tem uma geração para frente aí mais destravada nesse sentido? Com certeza. É muito difícil ensinar formalidades. Tá. É muito difícil ensinar o juridiquês, né? Na verdade, o juridiquês é mais pejorativo, né? A linguagem jurídica. Eu sou professor na área de ética também lá na Unip, né? Legal. Então, falar de ética, quais são as prerrogativas do advogado, o que ele pode fazer numa audiência, é um mundo muito difícil de apresentar e para eles acessarem. Porque é um público muito jovem e eles são muito da imagem, né? Só ouvir alguém falando, às vezes eles não conseguem visualizar o que eles não experimentaram. Sim. E aí vai para soft skill, né? Conseguir estar no lugar. Então, a Unip, por exemplo, ela tem os projetos de levar aluno para um tribunal, levar um aluno para uma audiência, levar aluno para uma OAB em São Paulo, que é maior e não sei o quê. E aí eles têm essa experiência e voltam felizes. Porque, nossa, eu vi como que é, agora eu sei o que eu quero fazer, né? Agora, o direito, alguns advogados e alguns escritórios estão indo rápido também. Sim. Né? Porque estão sabendo aproveitar a tecnologia, estão sabendo aproveitar soft skills, estão sabendo perguntar e estão sabendo se adaptar com coragem. Precisa ter coragem, porque o direito, para quem não é do direito, talvez não entenda muito isso. É um ambiente muito... não é só formal, a gente tem um receio de estar fazendo alguma coisa errada. Receio de estar fazendo alguma coisa antiética, porque a gente vive a lei, vive a regulamentação. Esse público jovem não tem esse problema. Eles têm mais coragem, eles arriscam, eles não têm muito aquela coisa, a reputação que eu tenho, não. Eu sou eu e eu quero inovar. Que me aceitem assim. Exato. E é legal isso. Eu acho muito bom, porque a gente... Aí, falar na minha época, não sei o que, a gente que tem uma certa idade, a gente se força a se inovar também. Sim. Né? Aquilo que funcionava há 10 anos não funciona mais. Se você quiser continuar fazendo o que você fazia há 10 anos, sem incorporar uma tecnologia, você vai ir diminuindo a sua prática. Né? Então, esses jovens trazem essa visão um pouquinho menos formal e é bom para nós também. Não que a gente vai deixar de ter a seriedade que o direito exige, mas essa maleabilidade com respeito, com ética, inclusive a ética está dentro do autogerenciamento, dentro das habilidades, né? Lá da matriz das habilidades humanas, né? Então, tendo ética, tendo respeito, é gostoso de testar. E eles estão trazendo isso sim. O advogado, ele avança, né, na atividade dele. Você colocou, né, o temor de estar cometendo algo errado, né? Mas muitas vezes o nosso trabalho é tirar da lei, da jurisprudência e trazer para o fato concreto uma interpretação que nunca antes foi dada. Sim. Exatamente. E é aí que você muda a jurisprudência, que você quebra a súmula no meio. Quebra de paradigma. Quebra de paradigma. Até porque, num mundo baseado em tecnologia, quase tudo que se inventa de novo, normalmente não tem previsibilidade legal. Né? Pois é. Você pegar os streamings de música e vídeo, que nasceram outro dia. Alguém, para colocar aquele monte de coisa na plataforma, precisava negociar com os titulares daquilo tudo. Para vender, como é que você fazia aquilo, né? Então, assim, a história do Spotify mesmo, que está aí na Netflix, é fantástica.
Sabe E quem quebrou o paradigma, assistam, porque é legal de ver, foi a advogada que assessorava os caras. Ela que achou a saída para transformar uma ideia num produto, né? E a gente, principalmente com as redes sociais, que tem essa liberdade de falar, liberdade de comentar, liberdade de engajar nos assuntos, a gente chega mais perto de um sentido de democracia. Sim. Então, outro dia teve a trend lá do Estúdio Ghibli, né? Então, aquele estúdio de desenho animado japonês, que tem aquele estilo específico, e aí quando uma determinada plataforma lançou uma forma de criar imagens de uma maneira mais realística, o pessoal começou a testar usando um estilo desse estúdio. Aí depois fizeram também com o estilo do Maurício de Souza lá, a Turma da Mônica, e veio toda uma discussão. Sim. Isso é ferir direito autoral? Estou ferindo direito autoral de um estúdio que desenvolveu aquele estilo, e aí eu poderia usar isso como marketing de uma maneira abusiva e tal. E aí, a princípio, eu olhando aquilo, trabalho com parte de propriedade intelectual também, falei, não, isso é violação, ponto. Aí você começa a ver as pessoas de diversas áreas discutindo. Aí você, enquanto advogado, começa a mudar de ideia. Não, mas não é bem assim. Aí teve uma dessas pessoas que criam conteúdos, né, escreveu assim, eu sei que pode ser errado, mas eu não ganhei nada com isso e eu fiz com que muita gente conhecesse o que não conhecia, que são os desenhos do estúdio. Olha aí. E aí veio me agradecer, a pessoa falando, né, veio me agradecer porque nunca tinha ouvido falar, foi lá, maratonou e, nossa, mais um espectador, mais um fã lá. E aí? E aí você vai falar que está errado? Então é legal isso, né? A tecnologia força o nascimento de uma nova sociedade. Isso. Que não tem mais as mesmas premissas éticas, humanísticas daquela sociedade que criou o ordenamento jurídico que está vigorando hoje. Exato. E aí você tem todas as big techs que teriam que pagar esse preço, elas também vão forçar uma modificação da legislação. O grande ponto é que este modelo democrático do Estado de Direito, que vai lá e o Congresso muda a legislação, não está funcionando direito mais. Nós estamos com a lei das fake news, que o Congresso não delibera sobre ela, e sobra para o Judiciário resolver. E o Judiciário é criticado também, porque está se baseando num pensamento jurídico que talvez já não faça mais sentido para essa sociedade que está posta. Exato. Você acabou de dar um exemplo claramente disso. Eu não estou nem dizendo que eu concordo com isso, porque eu como profissional da área jurídica, eu acho que a segurança jurídica ainda é a baliza para a sociedade não descambar. Mas, na ponta aqui, você tem um caldo de milhões de pessoas que não tinham voz nenhuma, né, e que com as redes sociais passaram a ter. Segundo Umberto Eco, italiano, né, justo filósofo, ele diz aí que as redes sociais deram voz ao idiota da aldeia. Fecha aspas. Palavras do Umberto Eco. Essa frase é... Porque antes você falava e ninguém te ouvia. Hoje, se você falar e você falar uma coisa que vai viralizar, milhões de pessoas que seja interessante, pode até mudar o comportamento. É a quebra do paradigma. Então é um momento assim muito crucial. Essa semana a União Europeia aplicou multa de 700 milhões de euros e 200 milhões de euros à Meta e uma outra. Isso é público, né? Não tem que estar todo mundo sabendo. E assim, as discussões que vão advir disso, por concentração de... E você mencionou, porque assim, ó, na verdade, o direito, ele regula muitas vezes essa situação. Eu não preciso analisar. Existem normas que disciplinam a responsabilidade civil por ato, e ela não se aplica para determinado segmento, ela se aplica para todas. Então, até vi, agora não me recordo o nome do repórter, comentando essas críticas que se faz à penalização das plataformas, né? Ele falava, pô, mas espera aí, se eu disser alguma mentira aqui no meu jornal, eu serei responsabilizado. Sim, qual que é a diferença? Sim. Se lá também é um canal de comunicação. Então é assim, senão fica fácil, né? Agora, eu queria até voltar um pouquinho nas habilidades humanas. Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre cada uma delas, até porque o horário, os minutos aqui, eu vou te falar, passa
vou te falar, pior que jogo de basquete, viu? Para conversar O cronômetro para toda hora, Não, mas você não faz ideia que dá para você fazer. Que aqui não tem falta, né? Então, o que acontece? Falando em habilidades humanas, como você ser o seu próprio guru, como você mencionou, nós falamos de universidades, mas aí voltando um pouquinho mais, eu acho que outra aí uma responsabilidade de nós, como pais, né, como mentores Exato. de uma família, o que eu tenho visto é uma delegação absurda dessas responsabilidades, desenvolvimento de soft skills para as escolas e para as universidades. Então, dentro dessas habilidades humanas, algumas você já citou, se você quiser voltar e falar de outras, eu queria saber a responsabilidade de pais como mentores de seus filhos, porque soft skill é algo que demora muito mais do que hard skill, na minha ótica, para você desenvolver. E isso começa numa fase pré-escolar. Exato. Né? Você já começa a desenvolver algumas habilidades, por exemplo, paciência, que é algo hoje Sim. escasso, e aí independentemente da faixa etária, que isso é uma obrigação. Começa lá atrás, nos primeiros anos de vida do ser humano. Então, Vem do eu berço. queria voltar nesse assunto para a gente focar nesse ponto, que eu acho que é alvo de grandes debates. Rodrigo, você está falando de uma coisa. Meu pai era da área da psiquiatria, né? Já falecido há vários anos. E ele escreveu vários livros, tal. E um dos livros mais adotados tinha esse nome, esse título: Desenvolvimento da Personalidade. E o que você está falando é desenvolvimento da personalidade. Como é que uma pessoa vai desenvolver a personalidade? Para que alguém desenvolve a sua personalidade? Para viver no mundo, para conseguir o seu sustento, para interagir bem com as pessoas. Por mais que seja um conceito difícil de definir, fazer o bem, né? Fazer coisas boas, melhorar o mundo. Então, o que você está falando é desenvolvimento da personalidade. E aí a gente tem, dentro das habilidades humanas, aquela área, aquele conjunto que é o do autogerenciamento. Dentro disso, eu vou citar um livro, que é do Andrew Solomon, que chama Longe da Árvore. E ele começa, eu não vou saber a frase exata, mas ele começa falando assim, o livro, que nós não estamos aqui para reproduzir, mas para produzir pessoas. E aí contam-se várias histórias de pais que tiveram filhos fora da, entre aspas, normalidade, algum problema psíquico, uma esquizofrenia, uma síndrome de Down e outras coisas, e que rejeitam porque não são o que eu planejei. Só que ele vem com essa mensagem: não estamos reproduzindo, criando cópias de nós mesmos para as gerações futuras. Estamos produzindo pessoas que vão ser elas mesmas. Tem tudo a ver com diversidade. Isso. E aí, a autogestão, ela está como conjunto de habilidades humanas para dizer exatamente isso. Você aprender a se responsabilizar, né? Então, lá o MIT usa o termo accountability, né? Que é responsabilidade e prestação de contas também. E se você começa o desenvolvimento da personalidade ensinando a pessoa a se responsabilizar pelo que faz, pelo que quer e pelo seu próprio direcionamento, você dá a essa pessoa um futuro independente e autônomo. E aí, para você conseguir esse futuro independente e autônomo, tem outras habilidades ali: planejamento e organização, o próprio autogerenciamento como um todo e a iniciativa. Não esperar que o outro te mostre o que fazer. E aí a gente volta, né? Eu gosto muito daquela coisa do Steve Jobs, liga os pontos, né? Com a questão do professor. Você falou, né, Rodrigo, agora há pouco, do professor que traz informação, e a informação está em todo lugar. Né? A gente fala até da ubiquidade da educação, está em todo lugar. Porém, o professor, ele é um mentor. O que você deve aprender hoje para ter uma carga de conhecimento para lá na frente você se tornar o que você quer? Aí eu vou falar a favor, assim, eu sou suspeito para falar, mas a favor da Unip, né, a coordenação, você inclusive, me permitiram desde sempre tocar uma matéria do meu jeito, desde que cumprisse o plano de ensino.
Plano de ensino, você falou, eu lembrei disso. Plano de ensino, comecei lá na Unip com psicologia jurídica. E isso que vocês me permitiram fazer lá na Unip, a coordenação, me permitiu criar uma aula sobre carreira. Para quem está entrando, eu falava para os alunos, escolha hoje o que você quer fazer. E não daqui 5 anos. Ah, mas eu preciso ter a faculdade inteira para eu saber o que eu quero. Não, você não precisa. Você tem que saber o que você quer hoje, porque faz parte do desenvolvimento da sua personalidade. A gente ligava os pontos com isso. Talvez não tenha nem tempo para, no mundo de hoje, esperar a faculdade acabar para definir o que quer. Não, inclusive, várias vezes eu faço essa experiência e todas as vezes eles ficam impressionados. Eu falo para eles assim, olha, quem queria concurso público aqui? Ah, tá, eu quero, tal. Por que você não faz? Porque eu preciso me formar. Ah, você sabia que tem concurso de ensino médio? Hã? Né? Que já, com o ensino médio você pode fazer, já começa a trabalhar e usa aquilo como um degrau para depois... Eles não sabiam. Então o professor é um mentor, né? Isso, da noite para o dia, um professor pode ficar bom se ele assumir esse papel de mentor. Olha, como eu vou direcionar essa pessoa ao que ela vai pesquisar, o que ela vai aprender e como ela vai pensar. Aí, falando das crianças, né? Pais e mães como mentores, é isso. Ajudar os jovens a desenvolver a personalidade no sentido de viver no mundo e não depender daquilo que vai ficar obsoleto. Sim. Né? E aí, vai ficar fácil, né? Excelente. Só para a gente ir finalizando aqui, eu queria uma fala sua da sua experiência, né? Sei que você milita na área de direito digital. Como você tem visto a influência do digital nos mais diversos ramos do direito? Olha, quando a gente começou na OAB de Ribeirão com uma comissão de direito digital, lá em 2009, essa discussão já existia. A gente tem uma área de direito digital, é um ramo do direito, ele tem um caráter autônomo ou não. Todo mundo concordou que, embora você tenha o digital, o direito digital próprio ali, então um crime digital específico, aí hoje uma LGPD que vai falar de segurança da informação e privacidade, proteção de dados, né? Tem essa correlação. Lá, já desde 2009, todas as discussões, as palestras que eram promovidas, todos pensavam assim, o digital está em todas as áreas. Está em todas as áreas e se não está, vai estar, né? Então, não só na questão material, né, do direito material, no direito processual também. Total. Na forma de você trabalhar num processo, na forma de você atuar, na forma de você organizar o seu pensamento. Então, esse é um ponto... Porque já se fala em decisões proferidas por algoritmos, né? Pois é. E aí, então assim, o digital aí, né, tá em todas as áreas jurídicas, só que em cada área de um jeito. Perfeito. Por que em cada área de um jeito? Porque, para facilitar a compreensão disso, em cada área jurídica, o que diferencia? A tomada de decisão. Então, numa implementação de uma LGPD, a decisão é voltada para uma prevenção, para proteger dados, para você evitar ao máximo perder informações que possam prejudicar. No direito tributário, a decisão é diferente. Falando de propriedade intelectual, registro de marcas e patentes, o processo decisório é diferente. Então, conforme a decisão que você precisa tomar ali, e também mentorar o seu cliente para tomar aquela decisão, o digital vai entrar de uma forma. Então, às vezes, a inteligência artificial vai ajudar, às vezes a organização de documentos, gestão de documentos que se falava antigamente, né? E assim por diante. E gerenciamento de clientes, gerenciamento de dados e assim por diante. Então, está em tudo, mas varia conforme a tomada de decisão. Aí, se tiver juristas, aí, advogados assistindo, pensa na sua área. Perfeito. Na sua área. Que decisões precisam ser tomadas? E como essas decisões podem ser potencializadas com tecnologia. Aí você vai saber se você usa qual inteligência artificial. Exatamente. Você sabe se você usa planilha, gerenciamento de calendários e softwares específicos. Isso, bases de conhecimento, referencial e assim por diante. Né? E essa digitalização, mas mais agora no sentido de ir para a prática, né, Fred? Para a gente também ir pegando aí a tua fala sobre esse aspecto. Você pegar, né, o grande dilema. Né? A inteligência artificial vai
destruir oportunidade de trabalho? Já destrói. Há alguns anos atrás, antes da digitalização completa dos processos judiciais, eu tinha todo dia aqui uma escala de estagiários, que cada dia da semana era um estagiário que saía daqui com uma relação, um pacote de petições de papel e ia para o fórum protocolar. Contratação de correspondente. Contratação de correspondente. Você mandava um para a Justiça Federal, um para a Justiça do Trabalho, um para a Justiça Civil. Hoje em dia, o advogado sobe na plataforma. Então, assim, o estagiário, ele está fazendo coisas mais relevantes do que carregar um monte de papel, ficar meia hora na fila e voltar com 25 segundas vias carimbadas na outra peça para depois arquivar na pasta, né, Fred? Isso é só a ponta do iceberg. Tem inúmeras automações que você pode até falar melhor. Aquela hora, o Gustavo, eu ia te interromper, era para falar isso. Eu vi alguns estudos do Banco Mundial dizendo que o número de postos a serem criados em razão do uso dessas novas tecnologias é maior do que os postos Extintos. que serão extintos. O que muda são soft skills. O que eu preciso e as hard skills, consequentemente. Né? Muda o direcionamento. Esse é o ponto, Rodrigo. Ao mesmo tempo que postos de trabalho serão extintos, outros N serão criados. Né? E isso a gente vê todo dia, literalmente. Né? O Evandro comentou aqui, por exemplo, a gente falar de automações. Né? Tem uma pessoa que todo dia paga guias. Né? Tá ali no financeiro, vai lá e fica recolhendo guias. Ele não precisa mais recolher guias. A gente tem um robô que recolhe as guias. E aí eu não posso usar essa pessoa para negociar com os meus clientes. Exatamente. Recuperar créditos meus que estão atrasados. Exato. Então, assim, eu vejo muito, mas assim, muito claramente. A gente fala muito de IA e a gente vê as novas tecnologias e é aquela constante preocupação do ser humano, né? Que vem de séculos atrás, que aquele posto ele vai ser substituído. Realmente vai. A gente tem que estar atento e acompanhando as tecnologias novas e as novas tendências para entender como que isso se transforma, né? Então, a gente fala muito na parte da inteligência artificial poder substituir em algumas atividades. Atividade 1, parecer, criação de imagens. Você não vai contratar, talvez, uma pessoa daqui a alguns anos, porque você vai ali na inteligência artificial e vai gerando as imagens e vai chegando a algo que te agrada o suficiente, tudo. O que esse designer que antes fazia, né, e criava uma imagem, qual que é a demanda dele agora? Né? Será que ele é a pessoa que vai pegar ferramentas e evoluir e ele vai ter um novo business na mão dele? De comercializar ferramentas com gestão? Porque ele vai continuar tendo o olhar de designer, né? Que um cara como eu não tenho. Ele vai nos dar o input para a gente poder definir. Esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto. E assim, a gente, até para lembrar, assim, né? A gente começou falando que a inteligência artificial é um processo muito mais longo do que a gente acha que ele é. Não é de agora. Se você pegar, quando eu me tornei estagiário aqui no escritório, a gente tinha uma peça que a gente dividia entre os estagiários e cada um batia da folha 2 ao final, deixava lá o valor da causa e mudava só a primeira folha. Então, hoje é dia de fazer, está acabando as peças. Todo mundo ficava lá datilografando aquilo. Um belo dia apareceu um computador e 5 caras foram substituídos por um. Só que ninguém mandou esses 5 embora. Porque se você pegar a origem da nossa história, nessa época que eu estou falando, o escritório tinha 20 pessoas. Hoje ele tem 450. E se eu olhar para aquele momento e ver a automação que eu tenho aqui hoje, é surpreendentemente, gigantescamente maior do que há 35 anos atrás, que é o tempo que eu estou falando. Exato. Então, assim, nesse período, nós aumentamos de tamanho, nós criamos mais oportunidades, nós ganhamos o mercado, ganhamos mais clientes, e hoje a gente tem muito mais gente trabalhando com a gente do que a gente tinha há 35 anos atrás. Não, então, vamos lá, vamos pegar 5 últimos anos, que eu acho que é um número absurdo. Esse é um número absurdo. Vou pegar antes da pandemia, 2019. 220. Se você pegar a linha que nós mais investimos de 2019 para cá, é tecnologia, mas assim, mais disparado, muito mais do que estrutura física. Disparado.
nós saímos de 220 pessoas para 450 pessoas. Em 5 anos. 6. Ou seja, a tecnologia, ela é uma ferramenta, mas o ser humano continua tendo a sua importância fundamental. Né? Agora, para que ele continue tendo a sua importância fundamental na operação, ele precisa ser cada vez mais capacitado. E produzindo mais, gerando mais valor. Eu acho que esse é o ponto, né? As ferramentas, elas vêm para isso. Mas precisamos encerrar, né, meu cara? Você vê como vai o negócio. Vou pedir para você, Fred, fazer a sua mensagem Vamos fazer final. a parte 2 depois. E depois o Gustavo faz a sua mensagem final para a gente encerrar o podcast. Pode divulgar seu canal. Fica à vontade. Pode ir? Pode começar. Não, fala Você começa aí. Vamos lá, então. Bom, primeiro, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui para falar de um assunto tão relevante que a gente discute todo dia, né? Eu diria toda hora, talvez. Diuturnamente, vai. Todo dia, a todo momento, né? E a gente falando. E o quão importante é a gente trazer essas discussões e colocar uma luz em cima e mostrar que tecnologias são novas e elas vão continuar sendo novas a cada dia. Mas a vivência, né? E tudo que a gente está vivendo hoje é o mesmo dilema que a gente tem vivido nos últimos anos todos. Então, para a nova geração, quando a gente fala, tem que estar preparado, sim, a gente se preparou quando a gente estava lá na graduação também, né? E não falando de antigamente, mas falar que o antigamente é o hoje e vai ser o amanhã de novo. É isso aí. Né? É isso, pessoal. Muito Gustavo, obrigado. por favor. Os assuntos são sensacionais, né? Dá pra ficar horas aqui, ou fazer parte 2, parte 3, né? Fazer. E agradeço imensamente pelo convite. Esses temas são maravilhosos. Eu não sabia que eu ia encontrar meu amigo aqui, o Fred. Então me senti muito em casa, né? E para quem está assistindo, não tenha medo de tecnologia. Não tenha medo. Mergulhe nela. Né? Qual é a característica mais avançada hoje de uma inteligência artificial? Ela processa linguagem natural. Então você conversa com ela. Por isso que o chat GPT chama chat GPT. Você conversa. Então abre e faz uma pergunta. Aí você vai começar aos poucos. Quem não mexe ainda, né? E aí você vai começar a ver o que aquilo pode ser útil para você. E não se sentir culpado também. Porque quanto mais ferramentas a gente puder ter para ter um pensamento mais estratégico e mais útil, e não precisar ficar fazendo retrabalho de pensamento, melhor. Sim. Tem gente que sente culpado. Mas eu não... Nossa, a resposta foi muito rápida. Eu demoraria 1 mês para estudar tudo isso. Parece que eu sou um impostor, né? A síndrome do impostor. Não tenha esse medo. Né? E é isso. Essa é a mensagem. Desenvolver habilidades humanas, desenvolver soft skills, e o futuro do trabalho é brilhante para todas as áreas, desde que você não se deixe levar pelo medo e por essas notícias aí de que a inteligência artificial vai tirar o seu trabalho. Não, vai mudar a forma de trabalhar e vai ser muito próspero e muito brilhante. E os bons vão ter sempre lugar ao sol, como sempre foi. Exatamente. Antes de você fazer o encerramento, queria só deixar uma dica para quem coordena equipe, para quem é professor universitário de pós-graduação, curso técnico. Não proíba o uso de tecnologia pelos membros da sua equipe, pelos seus alunos, pelos seus mentorados. Aconselhe a forma de uso. Exato. Esse é o ponto. Com certeza. Muito bom. Sensacional. Muito obrigado, ótimo papo. Esse foi mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão, que está sempre com episódio novo às terças-feiras, às 19 horas, no nosso canal do YouTube e no Spotify. Para você que está conosco, se tiver alguma sugestão, alguma crítica ou alguma mensagem para mandar para nós, fala com a gente nas nossas redes sociais ou manda um e-mail para o podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até o próximo episódio. Obrigado pela companhia.